Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vocês novamente para darmos continuidade ao nosso estudo desse grande autor, John Milton, e sua obra O Paraíso Perdido. Nós tivemos um hiato de 2 semanas, em virtude de uma série de outros acontecimentos que me forçaram a adiar um pouquinho a publicação desse estudo. Entretanto, nesse tempo, tive a oportunidade de ler um material um pouco mais amplo e acredito que poderia oferecer a todos uma reflexão bastante válida. Nós tínhamos finalizado o segundo canto e hoje é aquele encontro em que nós procuramos discutir um aspecto mais acadêmico. Então escolhi um capítulo do livro de Jordan Matthew sobre Milton e a modernidade. E o primeiro capítulo desse livro, que é o que nós vamos estudar, ele diz respeito a Milton e a política. Na realidade, o ponto central é a convergência de pensamento entre Milton e John Locke. Então acredito que muitos amigos, não só da literatura, mas da filosofia também, podem ter nesse vídeo uma sugestão de pesquisa muito válida para os seus trabalhos. Dou as boas-vindas a todos, é um prazer retomar esse nosso encontro e espero que gostem. O primeiro aspecto que quero discutir com vocês é a posição de Milton dentro da modernidade. Nós já havíamos tocado nesse assunto de forma muito periférica nos vídeos anteriores. Mas agora finalmente chegou o momento de nós colocarmos o autor no lugar que lhe é devido. Milton, ele se encontra nesse momento privilegiado da história, em que nós estamos começando a abandonar a forma medieval de pensar e começa a se lançar as novas ideias sobre as quais toda a forma de pensar ocidental será calcada. Desse modo, nós temos que compreender que no que diz respeito à política, nós tínhamos ainda uma grande influência da religião. Não há muito, nós estávamos dentro de um período em que a igreja era a grande protagonista e, sendo a protagonista, ela tinha como base legal a Sagrada Escritura. Sagrada Escritura essa que era utilizada da forma mais ampla possível em todas as instâncias do pensamento humano. E, no início do que nós consideramos a modernidade, um primeiro fenômeno com o qual nos deparamos é a cisão da fé. Então, o sonho, que nunca aconteceu, de uma cristandade, ele é totalmente desfeito a partir da Reforma Protestante de Lutero. E, após a Reforma Protestante, nós contemplamos uma gama de doutrinadores que continuam, mesmo dentro dos novos ideais do protestantismo, a calcar a Escritura Sagrada como a base do pensamento político. E nós vamos ver como Milton, um homem profundamente religioso, ele vai saber fazer a transição dessa forma de pensar do passado para lançar com a sua voz as sementes da modernidade política.
apesar de ter sido um homem religioso, como há pouco falamos, Milton foi, acima de tudo, um homem político. Nós temos dezenas e dezenas de textos com o seu posicionamento no processo de derrocada da monarquia inglesa durante o regime de Cromwell. E, ao lado dessa teorização, nós temos a sua militância pessoal, que será depois amadurecida nos seus poemas. Acredito que todos devem lembrar de passagens já lidas aqui do Paraíso Perdido, quando nós dizíamos que Satã parece ser um anti-herói e que muitas vezes o Todo-Poderoso aparece de uma forma tão autocrática, tão dominadora, tão cerceadora da liberdade, que faz com que Satã seja muito mais interessante aos olhos do leitor moderno enquanto personagem do que a própria figura do Altíssimo. Então, a poesia de Milton, ela marca o momento do seu amadurecimento político e revolucionário, de toda a sua militância. Ela não pode ser lida desvinculada dessa chave de leitura. E talvez uma das principais passagens de Milton seja quando ele nos diz, em um de seus escritos, que todos os homens nascem livres, que esses homens, eles não foram feitos por Deus para ser governados, eles foram feitos para comandar. Então talvez esse seja um cerne, um átomo daquilo que vai se desdobrar do pensamento político que vai marcar a modernidade na Inglaterra, principalmente com Locke e com Thomas Hobbes. Talvez uma das melhores formas de entender um autor é saber com quem esse autor dialoga. Não existe expressão do pensamento solta no vazio, mas em todos os momentos da história sempre respondemos a alguém. Com Milton também não é diferente. Ele é considerado como a principal voz do liberalismo político inglês, mas ele não é o pai do liberalismo político inglês. Esse título pertence a John Locke, mas ambos, respeitadas as diferenças, possuíam pontos de convergência no seu pensamento. E ambos, de certa forma, dialogavam com uma ideologia chamada patriarcalismo. Essa ideologia era adveniente do pensamento de Robert Filmer. Esse autor, ele justificava a monarquia a partir da nossa descendência de Adão. Ele dizia: se a Adão foi dado o direito de comandar e de impor a vida e a morte sobre os membros de sua família, assim também o rei tem essa força, tem o direito de realizar o mesmo. Então, é esse pensamento chamado patriarcalismo que Milton irá encontrar e irá combater nos seus escritos. Vejam como foi dramático esse combate que vai culminar com a decapitação de Carlos I.
um rei que, em tese, era divinamente constituído, é deposto pelo seu próprio povo, que diz que há limites no exercício do seu poder, e em seguida esse rei é decapitado. Um pensamento, ele vai reverberar na realidade até encontrar um meio onde ele possa se concretizar realmente, em toda a sua plenitude. E a decapitação de Carlos I marca essa derrocada do patriarcalismo. Então, o conceito de liberdade newtoniano, ele vai ser recepcionado por John Locke, esse autor muito conhecido da maioria de vocês por frases célebres, tais como o homem nasce como uma tábula rasa, sem nenhuma espécie de conhecimento, e adquire tudo o que sabe a partir do seu contato com o aspecto sensível da natureza, é considerado, como dissemos há pouco, o pai do liberalismo político. Talvez a obra que todos devam procurar ler depois de ver o vídeo é os 2 tratados sobre o governo, onde Locke parece se utilizar do conceito de liberdade newtoniano, dando-lhe uma ampliação das suas consequências políticas. Se não vejamos o que diz Locke. Para entender o poder político corretamente e derivá-lo de seu poder original, devemos considerar em que estado todos os homens estão naturalmente, ou seja, um estado de liberdade perfeita. Para ordenar suas ações e dispor de seus bens e pessoas como acharem adequados. Então veja que, a partir do conceito de liberdade, nós nos deparamos com, lá subjacente, o conceito de propriedade. O homem é aquele que pode dispor de si mesmo e de tudo aquilo que é seu. Não é à toa que Newton vai dizer que é melhor reinar no inferno do que servir no céu. Porque lá Satã dispõe de liberdade. Como também nós vimos lá no concílio demoníaco, quando foi colocado essa questão em pauta. De que adianta nós recebermos o perdão se, ao voltarmos a morar nas dimensões celestiais, seremos obrigados a servir, a viver submissos à autoridade do Criador. Um dos pontos problemáticos da teoria de Locke, que também será discutida por Newton, é que, muitas vezes, os homens têm o hábito de ultrapassar os limites da sua liberdade e da sua propriedade, ultrajando a liberdade e a propriedade de outros homens. E é necessário que haja árbitros, pessoas alçadas com o poder de dizer o direito, de proteger a liberdade e a propriedade. Mas, infelizmente, por causa de predileções pessoais,
muitas vezes nós nos deparamos com a existência de árbitros parciais, os famosos amigos do rei. Lembram do poema? Eu vou para Pazárgada porque lá eu sou amigo do rei. Então, esse talvez seja o ponto de tensão que existe dentro da teoria de Locke e que vai ser discutida por Milton. O rei não pode, em momento nenhum, deixar de defender o direito dos seus súditos para favorecer aqueles que lhes são caros. Durante o processo que condenou e executou Carlos I, Milton disputou com muitos outros teóricos. Um deles foi Salmácios, que afirmava que não era prerrogativa da monarquia a defesa da propriedade privada de seus súditos. E que muitas vezes, apesar de duro, o rei precisava agir como um pai que tem o poder de castigar o seu filho, sendo inconcebível o direito de insurreição do povo para com um monarca legitimamente instituído. Milton, cujo pensamento gradualmente atinge os limites do que para nós hoje seria o republicanismo, chega a afirmar que o homem que concedesse a outro tal poder poderia de igual forma colocar para governá-lo uma besta selvagem, pois o risco seria o mesmo. Um mau soberano e um animal selvagem teriam o mesmo poder destrutivo para com aquele que lhe outorga o direito. Como vocês podem ver, há muito a ser dito a respeito do pensamento político de Milton e a decorrência de suas ideias a partir dos tratados de Locke e de Hobbes. No Brasil nós temos algumas edições com parte desse material traduzido para o português. Mas a grande maioria dos discursos de Milton, de sua atividade panfletária, ainda é inédita no nosso idioma, o que representa um convite para todos aqueles que se interessam por isso, de fazer essa contribuição para a nossa pátria. Eu espero que vocês tenham gostado desses flashes que foram apresentados. É um trabalho muito simples, muito mais para despertar a existência desses temas do que propriamente vê-los numa profundidade. Os limites de tempo que as pessoas têm para assistir um canal no YouTube muitas vezes são exíguos. Semana que vem eu quero começar com vocês a leitura do terceiro canto, se possível até terminá-la, para que a gente possa voltar ao ritmo das publicações que nós estávamos tendo. Foi um prazer ter esse espaço, novamente, de entrar na casa de vocês, e eu espero que nós possamos nos reencontrar em breve. Um abraço.